Quantas vezes você já tentou falar com Deus e sentiu que estava falando sozinho? Quantas vezes você se ajoelhou, fechou os olhos, disse tudo o que tinha para dizer e mesmo assim saiu com a sensação de que nada aconteceu? Agora me responde com sinceridade. E se o problema nunca foi Deus, mas a forma como você tem falado com Ele? E se eu te dissesse que existe um jeito certo de falar com Deus, um jeito que Jesus ensinou, mas que quase ninguém pratica de verdade? E aqui vai algo ainda mais forte. Talvez você esteja orando há anos, mas nunca teve uma conversa real com Deus. E isso explica muita coisa, não explica? Explica o silêncio, explica a confusão, explica porque você pede e parece que nada muda. Mas presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso não é para qualquer pessoa. Só quem foi escolhido por Deus consegue entender isso até o fim. Porque existe uma diferença entre quem apenas ora e quem realmente foi chamado para viver uma conexão profunda com Deus. E talvez o simples fato de você ter clicado nesse vídeo já seja um sinal de que você não é comum. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, e eu quero que você responda isso nos comentários com total sinceridade. Você sente que Deus está em silêncio na sua vida? Ou você sente que no fundo pode ser você que ainda não aprendeu a ouvir? Não existe resposta certa ou errada, mas essa resposta pode revelar muito sobre o momento que você está vivendo. Porque hoje você vai entender algo que pode mudar completamente a sua vida espiritual. Você vai descobrir por que suas orações parecem não funcionar, o erro que quase todo mundo comete ao falar com Deus e, principalmente, qual é o jeito certo que um escolhido de Deus deve se posicionar diante dele. E não tem nada a ver com palavras bonitas, nem com repetir frases prontas, nem com parecer espiritual na frente dos outros. Jesus deixou isso muito claro quando disse em Mateus 6:7: E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, não é sobre falar mais, é sobre falar certo. E o mais assustador é que muita gente passa a vida inteira orando, sem nunca perceber que está cometendo exatamente esse erro. Mas hoje, isso muda. Se você ficar comigo até o final, você não vai apenas aprender a falar com Deus. Você vai sentir como é, de verdade, ter uma resposta dele. E quando isso acontecer, você nunca mais vai orar do mesmo jeito. Vamos começar entendendo o erro que quase todo mundo comete ao tentar falar com Deus. Deixa eu te falar algo que pode te incomodar, mas talvez seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. A maioria das pessoas não sabe falar com Deus. E o pior, nem percebe isso. Elas oram todos os dias, falam palavras bonitas, pedem, agradecem, choram, mas no fundo não existe conexão real. É como se estivessem falando, mas não estivessem sendo ouvidas. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já começou uma oração e percebeu que estava repetindo exatamente as mesmas coisas de sempre? As mesmas frases, os mesmos pedidos, quase como se fosse automático, sem emoção, sem presença, sem profundidade. E sabe qual é o problema disso? Isso não é conversa, isso é repetição. E Jesus alertou exatamente sobre isso em Mateus 6:7. E orando, não useis de vãs repetições, porque pensam que por muito falarem serão ouvidos. Percebe? Não é sobre falar muito, não é sobre falar bonito e definitivamente não é sobre repetir palavras. Então por que tanta gente faz isso? Porque foi assim que aprenderam. Aprenderam que orar é pedir, agradecer, repetir frases e encerrar com um amém. E pronto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Se alguém falasse com você todos os dias da mesma forma, sem nunca parar para te ouvir, isso seria uma conversa? Ou apenas um discurso? É exatamente isso que muita gente faz com Deus.
Fala, fala, fala e nunca para, nunca espera, nunca escuta, nunca percebe. E depois se pergunta: por que Deus não fala comigo? Mas como ele vai falar se você nunca abre espaço? Agora segura isso, porque essa frase pode mexer com você. Talvez Deus já tenha tentado falar com você muitas vezes, mas você estava ocupado demais falando. E isso muda tudo. Porque o problema não é que Deus está distante, o problema é que a forma como você se aproxima impede a conexão. E aqui entra algo ainda mais profundo. Nem todo mundo percebe isso, mas os escolhidos percebem, porque chega um momento em que a oração vazia começa a incomodar, o automático começa a parecer errado e surge um desejo estranho de algo mais profundo, mais real, mais verdadeiro. Se você já sentiu isso não é por acaso. Agora eu quero te fazer uma pergunta e responde com sinceridade nos comentários. Você sente que suas orações são verdadeiras conversas com Deus? Ou, no fundo, parecem mais palavras repetidas esperando alguma resposta? Responde isso, porque essa resposta pode revelar muito mais do que você imagina. E expor isso pode ser o início de uma verdadeira conversa com Deus. Agora você vai entender o porquê Deus parece estar em silêncio. Agora eu quero que você seja totalmente honesto consigo mesmo. Você já sentiu que Deus está em silêncio? Como se você orasse, falasse tudo o que está no seu coração, mas no final não viesse resposta, não viesse direção, não viesse nada, só um vazio, e isso dói. Porque no começo você tenta ignorar, depois você tenta orar mais, orar melhor, orar com mais fé. Mas chega um momento em que uma pergunta começa a ecoar dentro de você. Será que Deus realmente está me ouvindo mesmo? E é aqui que muita gente começa a se perder, porque interpreta o silêncio de forma errada. Alguns pensam: Deus se afastou de mim. Outros pensam: eu não sou digno o suficiente. E alguns simplesmente desistem. Param de orar, param de buscar, param de acreditar. Mas deixa eu te revelar algo que pode mudar completamente a forma como você vê esse silêncio. Deus não parou de falar com você. Nunca parou. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Percebe isso? Ele não disse: talvez eu responda. Ele disse: eu responderei. Então, se Deus promete resposta, por que parece que você não ouve? Agora presta muita atenção nisso, porque essa é uma das viradas mais importantes desse vídeo. O problema não é que Deus está em silêncio. O problema é que a maioria das pessoas nunca aprendeu a reconhecer a voz dele. E isso explica tudo. Porque Deus raramente fala da forma que você espera. Ele não grita, ele não interrompe, ele não força. Na maioria das vezes, ele sussurra. Como aconteceu com o profeta Elias. Não foi no vento forte, não foi no terremoto, não foi no fogo. Foi em um sussurro suave. E aí está o problema. Você está esperando um barulho, enquanto Deus fala no silêncio. Você está esperando algo óbvio, enquanto Deus responde de forma sutil. Às vezes ele responde através de uma paz inexplicável, de um pensamento que não veio de você, de uma direção que surge no coração, de uma inquietação que te impede de errar. Mas como você não reconhece isso como resposta, você acha que ele não falou. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, e essa aqui é profunda. Quantas vezes na sua vida você pediu uma resposta a Deus, mas ignorou um sentimento, uma intuição ou uma direção, porque não era a resposta que você queria? Pensa nisso, porque às vezes Deus respondeu, mas você rejeitou a resposta, e isso acontece mais do que você imagina. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Não é talvez ouçam, não é algumas ouvem.
Elas ouvem. Ou seja, se você pertence a Deus, você tem capacidade de ouvir. Mas existe uma diferença entre ter a capacidade e saber usar essa capacidade. E é exatamente isso que separa pessoas comuns dos escolhidos. Os escolhidos passam por um momento na vida em que percebem: não é que Deus não fala, sou eu que ainda não sei ouvir. E quando essa ficha cai, tudo muda. Mas antes de irmos para a próxima parte, eu preciso que você seja sincero em algo. Você realmente quer ouvir a voz de Deus ou você só quer que Ele confirme aquilo que você já decidiu? Responde isso nos comentários, porque essa resposta pode revelar muito mais sobre a sua relação com Deus do que qualquer oração que você já fez. Agora, vamos entender a diferença entre falar com Deus e falar para Deus. Agora presta muita atenção nisso, porque essa pode ser a chave que vai destravar tudo na sua vida espiritual. Existe uma diferença enorme, mas enorme mesmo, entre falar com Deus e falar para Deus. E a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber isso. Falar para Deus é o que quase todo mundo faz. É quando você ora, fala tudo o que precisa, desabafa, pede, agradece e no final diz amém e vai embora, sem pausa, sem silêncio, sem esperar nada. Isso é um monólogo. Agora deixa eu te perguntar, você já teve uma conversa de verdade com alguém que só fala e nunca te escuta? Cansa, não existe conexão, não existe troca, não existe relacionamento e, sem perceber, é exatamente isso que muita gente faz com Deus. Mas falar com Deus é completamente diferente. Falar com Deus é relacionamento. É quando você entende que oração não é só falar, é também ouvir, é também sentir, é também perceber. É quando você não chega apenas para despejar palavras, mas chega com expectativa de resposta. E isso muda tudo. Olha o que está escrito no Salmo 5:3. De manhã apresento a ti a minha oração e fico esperando. Percebe isso? Fico esperando. Não é falar e sair correndo, é falar e esperar. Agora pensa nisso. Quantas vezes você orou e simplesmente foi embora sem esperar nada, sem dar a Deus a oportunidade de responder? Agora eu quero te mostrar algo poderoso. Quando algumas pessoas na Bíblia falavam com Deus, elas não apenas falavam, elas conversavam, elas perguntavam, elas ouviam, elas reagiam. Não era um discurso ensaiado, era uma relação viva. E aqui está um ponto que pode mexer com você. Deus não quer ser apenas ouvido, Ele quer ser sentido, Ele quer ser percebido, Ele quer responder. Mas existe um problema. Você vive em um mundo barulhento, sua mente nunca para. Seu dia é acelerado, sua atenção está sempre dividida e Deus fala no silêncio. É por isso que muitos não ouvem. Não porque Deus não fala, mas porque não existe espaço para ouvir. Agora guarda essa frase. Se você nunca fica em silêncio diante de Deus, você nunca vai saber o que Ele tem para te dizer. Isso é profundo. Porque a oração verdadeira não termina no amém, ela começa ali, é no silêncio depois da oração, que muitas respostas vêm. É ali que a paz aparece, é ali que a direção surge, é ali que a clareza vem. Mas você precisa permanecer, precisa resistir ao impulso de sair correndo, precisa aprender a ficar. E isso não é fácil. Mas é exatamente isso que diferencia quem apenas ora de quem realmente se conecta. Agora me responde com total sinceridade. Essa aqui pode ser a pergunta mais importante até agora. Depois que você termina de orar, você simplesmente segue sua vida? Ou você para em silêncio, esperando Deus falar com você? Seja honesto. Porque essa resposta pode revelar exatamente por que você ainda não sente a resposta que tanto busca. Mas então, qual é o jeito que Jesus ensinou? Existe um jeito específico?
Agora chegou o momento mais importante até aqui, porque não importa o que você aprendeu, não importa como te ensinaram a orar. Se existe alguém que sabia exatamente como falar com Deus, esse alguém era Jesus. E o mais interessante, ele nunca ensinou uma fórmula religiosa, nunca disse, use essas palavras exatas, nesse formato, desse jeito específico, não. O que ele ensinou foi muito mais profundo do que isso. Ele ensinou uma postura, uma forma de se posicionar diante de Deus, e isso muda completamente o jogo, porque quando você entende isso, você para de tentar acertar nas palavras e começa a acertar no coração. A primeira coisa que Jesus demonstrava era algo que quase ninguém presta atenção, a intimidade. Ele não tratava Deus como algo distante, frio, inalcançável. Ele se aproximava com proximidade, com verdade, como alguém que sabe que está sendo ouvido. E isso quebra uma mentira muito comum. Você não precisa parecer espiritual para falar com Deus. Você precisa ser real, porque Deus não se conecta com performance. Ele se conecta com verdade. A segunda coisa, a sinceridade absoluta. Jesus nunca escondeu o que sentia. Teve momentos em que ele demonstrou dor, angústia, até medo, mas ele não fingiu força. Ele foi verdadeiro. E isso ensina algo poderoso. Deus não espera a perfeição de você. Ele espera a honestidade. Quantas vezes você já orou tentando parecer forte quando por dentro estava quebrado? Quantas vezes você disse, está tudo bem, quando não estava? Deus não se conecta com versões falsas. Ele se conecta com o que é real. A terceira coisa, o alinhamento com algo maior. Jesus não falava com Deus apenas para pedir. Ele falava para se alinhar, para entender direção, para se posicionar, para se entregar. E isso é profundo, porque muda o foco da oração. Não é mais, Deus, faz o que eu quero, mas passa a ser, Deus, me mostra o que é certo. E aqui está um ponto que pouca gente aceita. Às vezes, o problema não é que Deus não responde, é que a resposta não é a que você queria, e por isso você ignora. E agora vem algo que quase ninguém pratica, a presença. Jesus se retirava, se isolava, buscava silêncio, não porque precisava de palavras, mas porque precisava de conexão. Hoje, as pessoas querem falar com Deus, mas não conseguem ficar 2 minutos em silêncio. Querem ouvir Deus, mas vivem distraídas o tempo inteiro. E isso bloqueia tudo. Porque Deus não compete com o barulho, Ele se revela na presença. Agora deixa eu te dizer algo muito forte. O jeito certo de falar com Deus não está na boca, está na forma como você se posiciona diante dEle. É com verdade, é com entrega, é com atenção, é com disposição para ouvir. E isso é exatamente o que separa uma oração comum de um encontro real com Deus. Agora me responde com sinceridade, e essa pode te confrontar um pouco. Quando você fala com Deus, você está sendo 100% verdadeiro, ou ainda tenta esconder partes de você até dele? Responda nos comentários com o coração aberto e honesto, porque enquanto houver máscara, não existe conexão profunda com Deus. Mas e agora? O que os escolhidos por Deus fazem de diferente? Agora presta muita atenção nisso, porque é aqui que tudo começa a fazer sentido. Existe uma diferença clara, silenciosa, mas extremamente profunda entre quem apenas ora e quem foi escolhido por Deus. E não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com frequência, nem com orar mais do que os outros. Tem a ver com consciência. Os escolhidos sentem algo que os outros não conseguem explicar. Eles percebem que existe algo errado quando a oração vira rotina. Eles se incomodam quando percebem que estão apenas repetindo palavras. E dentro deles nasce um desejo diferente, não de falar mais com Deus,
mas de se conectar de verdade com Ele. Enquanto muitos tratam a oração como obrigação, os escolhidos tratam como necessidade. É como se algo dentro deles dissesse: isso aqui não é só um ritual, tem algo mais profundo acontecendo. E esse algo mais é o chamado. Os escolhidos não conseguem permanecer no superficial por muito tempo. Eles tentam, mas não conseguem. Porque em algum momento o vazio aparece, o silêncio incomoda, a dúvida cresce. E ao invés de se afastarem, eles começam a buscar mais fundo. E é aí que tudo muda. Outra coisa que diferencia os escolhidos é a forma como eles lidam com o silêncio de Deus. Enquanto muitos desistem, os escolhidos questionam. Enquanto muitos se afastam, os escolhidos se aproximam mais. Porque no fundo, eles sentem: tem algo aqui que eu ainda não entendi, mas eu não vou parar até descobrir. E isso não é comum. Os escolhidos também começam a perceber algo que a maioria ignora. Deus não fala só de uma forma. Eles começam a notar padrões, uma paz que não faz sentido, uma direção que surge do nada, um incômodo que impede certas decisões, uma clareza inesperada, e aos poucos eles começam a discernir, não perfeitamente, mas progressivamente. E isso cria algo poderoso, a sensibilidade espiritual. E aqui está uma das frases mais importantes desse vídeo. Os escolhidos não precisam que Deus grite, porque eles aprendem a ouvir até o sussurro. Isso é nível, isso é profundidade, isso é relacionamento real. Mas existe algo ainda mais forte. Os escolhidos não querem apenas respostas, eles querem presença. Eles não querem apenas que Deus resolva problemas. Eles querem sentir Deus perto. E quando isso acontece, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, algo dentro deles já muda. Porque a presença traz paz antes mesmo da solução. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E responde com sinceridade nos comentários, porque isso pode revelar muito sobre você. Você busca Deus apenas quando precisa de respostas? Ou você sente falta da presença dele, mesmo quando tudo está bem? Porque isso separa quem busca ajuda de quem vive conexão. E talvez, só talvez, se você chegou até aqui, se isso tudo está fazendo sentido para você, isso não é coincidência. Pode ser um sinal de que você não é comum, um sinal de que você está despertando, um sinal de que você é um desses escolhidos. E agora vamos entender como falar com Deus da maneira certa. Agora que você entendeu tudo isso, chegou o momento mais importante, como na prática falar com Deus da maneira certa. Mas já vou te avisar, isso aqui não é um passo a passo religioso, não é fórmula, não é roteiro decorado, não é algo engessado, é uma forma de se posicionar. E se você realmente aplicar isso, sua vida espiritual nunca mais vai ser a mesma. É a primeira coisa, comece reconhecendo quem Deus é. Antes de pedir, antes de falar de você, pare por um instante e reconheça: Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Isso muda tudo, porque você sai do automático e entra na presença. A segunda coisa, seja completamente sincero, sem filtro, sem máscara, sem tentar parecer forte. Se você está cansado, diga. Se você está com medo, diga. Se você está perdido, diga. Deus não precisa de palavras bonitas, Ele quer palavras verdadeiras. E isso já cria conexão imediata. A terceira, e talvez a mais ignorada de todas: depois de falar, fique em silêncio. Simples assim, mas extremamente difícil, porque o silêncio revela o que está dentro de você. No começo, sua mente vai correr, pensamentos vão surgir, vai dar vontade de sair, mas permanece, porque é nesse silêncio que Deus começa a falar. Às vezes não com voz, mas com uma paz que te acalma, uma direção que surge, uma clareza que aparece do nada, e você percebe: algo aconteceu aqui.
A quarta coisa, confie, mesmo sem resposta imediata. Esse ponto é onde muita gente desiste, porque quer resposta na hora, quer confirmação imediata. Mas Deus não trabalha na ansiedade. Ele trabalha no tempo certo. E confiar nisso é o que fortalece sua conexão. A quinta coisa, esteja disposto a aceitar a resposta, mesmo que não seja o que você queria. Porque aqui está a verdade que poucos aceitam. Deus sempre responde, mas nem sempre responde do jeito que você espera. E quando você aceita isso, você para de tentar controlar e começa a se alinhar. E por último, leve essa conversa para o seu dia inteiro. Não trate Deus como um momento, trate como presença constante. Fale com Ele durante o dia. Pergunte coisas simples, compartilhe pensamentos. Isso transforma a oração em relacionamento. Agora guarda isso, porque é o resumo de tudo. Falar com Deus da maneira certa não é sobre falar mais. É sobre falar com verdade, ouvir com atenção e viver com consciência. Se você fizer isso, mesmo que aos poucos, sua vida muda, sua percepção muda, sua paz muda, sua direção muda, tudo muda. E agora, eu quero te fazer uma última pergunta. E responde com sinceridade nos comentários. Se hoje você parasse por alguns minutos em silêncio diante de Deus, você acha que conseguiria permanecer? Ou sairia antes de ouvir qualquer resposta? Seja honesto, porque essa resposta pode mostrar exatamente onde você está na sua jornada. Se você chegou até aqui, não foi por acaso, porque a verdade é que muita gente fala com Deus, mas poucos realmente se conectam com Ele. E hoje, você entendeu algo que pode mudar tudo, que não é sobre palavras bonitas, não é sobre repetir frases, não é sobre falar mais alto ou por mais tempo, é sobre verdade, é sobre presença, é sobre relacionamento. E talvez, pela primeira vez, você tenha percebido que Deus nunca esteve em silêncio. Você só precisava aprender a ouvir. E se isso fez sentido para você, se isso mexeu com algo aí dentro, então não guarda isso só para você. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e faz algo ainda mais forte. Compartilha esse vídeo com 3 pessoas que você ama, como forma de dizer, eu quero que você também aprenda a se conectar com Deus de verdade. Porque isso pode transformar vidas. E talvez alguém esteja precisando conversar com Deus tanto quanto você. Agora, antes de encerrar, eu quero que você fique comigo até o último segundo, porque eu vou fazer uma oração, e não é uma oração qualquer. Se puder, fecha os olhos, respira fundo e apenas sinta. Deus, eu não venho até ti com palavras perfeitas. Eu não venho tentando impressionar. Eu venho como eu estou, com minhas dúvidas, com meus medos, com tudo aquilo que muitas vezes eu tentei esconder. Mas hoje eu escolho ser verdadeiro diante de ti. Pai, se em algum momento eu falei contigo apenas por hábito, se eu transformei a oração em algo automático, se eu falei sem realmente querer ouvir, me perdoa, me ensina a não apenas falar contigo, mas a me conectar contigo. Me ensina a reconhecer a tua presença, mesmo no silêncio. Me ensina a ouvir a tua voz, mesmo quando ela vier como um sussurro. Deus, acalma a minha mente, silencia os meus pensamentos, remove toda a ansiedade que me impede de te perceber e cria em mim um coração sensível, um coração atento, um coração disposto a ouvir. Pai, eu não quero mais apenas respostas. Eu quero a tua presença. Eu não quero apenas soluções. Eu quero caminhar contigo. E mesmo que eu não entenda tudo, mesmo que as respostas não venham no tempo que eu espero, me ensina a confiar. Porque eu sei que o Senhor está comigo, mesmo quando eu não percebo. A partir de hoje, eu não quero mais orar do mesmo jeito. Eu quero falar contigo de verdade. E eu me coloco aqui, em silêncio,
disposto a ouvir, disposto a sentir, disposto a viver essa conexão. Fala comigo, Deus, porque agora eu estou pronto para ouvir. Amém e amém.